Olá, eu sou Caio Carmona, escritor, professor, e é com grande alegria que falarei um pouco sobre a arte, a obra, a poesia de Marcelo Dolabella. Marcelo Dolabella foi importante poeta brasileiro e, sobretudo, do cenário artístico das Minas Gerais. Com uma produção vasta, diversificada, de qualidade e, ao mesmo tempo, também coletiva. Poderíamos dizer que Marcelo Dolabella é um poeta inclassificável, mas para uma maior contextualização e um aspecto didático, diríamos que o poeta transita entre a poesia marginal da década de 70 e o já, àquela altura, conhecido concretismo. Mas Dolabella foi capaz de criar uma poesia bem própria, singular e ao mesmo tempo vária. A poesia marginal tem vários caminhos, mas podemos começar a partir dos poetas que desejaram experimentar a dicção e que não queriam que os seus escritos passassem pelo crivo da censura na ditadura militar. Ou seja, frequentavam um circuito que estava à margem das editoras no mercado editorial brasileiro. E assim publicavam plaquetes, cartazes, cartas, manifestos, livros de artista, grafismos e outros vários experimentos, né? E, principalmente, colocavam os seus produtos, os seus escritos para circulação nas portas de bares, nos cinemas, teatros, né? Numa troca muito rica daquele tempo. O poeta também dialogou com o concretismo de Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari, ou seja, o poema visual, o diálogo com a propaganda, o livro-objeto, a busca por um paideuma que também questionava essa hegemonia do verso no livro, na página. Marcelo Dolabella também se lançou ao universo da música. Foi letrista, foi vocalista e fundador da banda Divergência Socialista. Escreveu para jornais, fez prefácios para diferentes obras, textos críticos e também foi roteirista. Enfim, desde sempre foi um artista múltiplo e arguto observador de seu tempo e de sua cultura. Além disso, Dolabella foi importante colecionador e pesquisador da produção artística independente de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de poesia e de música brasileiras. Marcelo deixou um arquivo, um patrimônio de enorme valor, em todos os sentidos, e que merece ser investigado por estudiosos da poesia, por pesquisadores da cultura, equipes e equipes, para poder investigar esse arquivo muito rico que o Dolabella deixou. A qualidade e a força do trabalho é muito grande, né? E é preciso conhecê-lo melhor. E como exemplo, eu seleciono alguns textos para uma breve análise nessa aula, nessa exposição sobre a poesia de Marcelo Dolabella. Palavras de Pórtico, número 2. Enquanto que para uns 24 dúzia de quitutes bastam para o gozo, para mim, multipliquem só para o desjejum os 20 séculos de inquietude por 12. No poema, os versos de abertura, o pórtico, traduzem a inquietude do poeta diante do festim da pós-modernidade, atualizando um vocabulário cotidiano, a festa, o lugar da inversão, do vale-tudo, que aparece aqui com suas 24 dúzias de quitutes, para uma reflexão temporal. O poeta vê aquilo que destoa no tempo. É preciso nomear para agir, fazer o verbo emergir à flor do texto, para assim lidar com o conflito. Há aqui, no poema,
a constatação de um antigo lugar atribuído ao poeta que lembra o século XIX, atualizado, é claro, na voz de Dolabella. O lugar da diferença, evidenciado no poema pelo destaque e isolamento do verso para mim. Quer dizer, somente afastado no olho do furacão, o poeta pode pensar o seu tempo. A inquietude move o poeta e a resposta é a palavra poética, inquieta por natureza. Em um ritmo coloquial, como se iniciasse um caso, intensificado pela palavra quitutes, o poeta abre seu poema, mesclando aritmética, inquietude e memória. O desjejum de Dolabella é saciado com o próprio poema. E o que resta ao poeta é lançar-se a esse jantar de 1000 talheres da poesia no restante de sua obra. E o poeta é obrigado a pensar sua própria geração e com ela, sua própria poesia, marcando uma preocupação insistente dos poetas de seu tempo, o lugar da poesia no final do século XX, início do século XXI. Como outro exemplo, que acontece nesse seguinte poema. O poeta tem no sangue a sífilis de sua geração, e não há fuga nenhuma paixão que o tirará deste mangue. Sempre irá no seu galope este castigo infeliz. Se curar-se dessa sífilis, só fabricará xarope. A palavra poética é uma tomada de consciência do seu tempo. E na mesma esteira, a responsabilidade de pensá-lo, ou ao menos constatá-lo enquanto presença fundante. Com esse trabalho, o poeta canta o seu tempo, expõe as marcas de um espírito que perpassa sua geração, e o que lhe resta é se colocar no centro desse conflito, assumindo-o como matéria poética. Se o poeta se livra dos conflitos ligados à sua geração, pouco produz, ou como ele mesmo diz, produz apenas xarope, paliativo para as angústias de seu tempo. A diferença que acaba isolando o poeta é novamente assinalada e ele passa a ser aquele que é marcado pela doença, um pária na sociedade, carregando o legado de toda uma tradição. Se há a procura de um desenho, um rosto dessa geração, ele vem em questionamentos que tenta a todo custo marcar o lugar do poeta e da poesia no final do século XX. É a própria poesia que nos dá uma resposta, um balanço de um tempo, que é também a força do próprio poema chamado Balanço da Década, do Marcelo Dolabella. Balanço da década. Uma década tem mais de 100 séculos, 10 bilhões de vozes num único eco, 1001 noites num mero segundo, poucos trilhões de silêncio num ponto. Quanto se conta os átomos, é ótimo. A hora fica interminável num átimo, não se chega nunca a nenhum lugar e apenas se volta ao mesmo volume. Um só dia tem bem mais de 10 décadas. Num rústico eco, a maior biblioteca da luz do segundo, nenhum consenso. Até quando nos faltará silêncio? O poema sintetiza. O que dizer depois de séculos de transformação? Cada gesto produz e reproduz o eco do passado, nas suas mais diferentes representações, e o poeta se vê novamente acossado pelo apelo de uma nova arte e de uma nova dicção. O poeta pertence e não pertence ao seu tempo.
se sente um exilado na própria terra e na própria época. É irmão e excluído de seus próprios pares, e não é, ao mesmo tempo, contemporâneo de seus compatriotas. A pergunta do último verso parece um grito, e o balanço da década, um desespero, uma busca pelo silêncio, ou antes, uma busca por seu preenchimento com uma voz própria. Poeta múltiplo e de múltiplos versos, Marcelo Dolabella exibe na força de sua poesia um projeto ousado. Levar a poesia às ruas, experimentando sempre novas formas de comunicação, na performance, nos happenings, na música, no poema Valise e Objeto, móveis, arte postal, sonetos, baladas, canções, nos versos livres, herdeiro do concretismo e da poesia marginal, Dolabella, a partir da inquietude, símbolo dos seus versos, apresenta uma poesia não só consciente, mas com um desejo latente de participação. Como exemplo, outro poema de Dolabella. Maleta Revisit. Eu estou nas maravilhas do mundo, no coliseu da cidade, no naufrágio dos poetas, ouvindo Sherazade, e o zum-zum da matilha do mundo, da muralha da China, o barulho, a baunilha dos vagabundos. Única geração que ouve a triste balada dos mouros, o transplante das décadas, a Arcádia sem fé e sem ouro. Marcelo Dolabella coloca em evidência um dos símbolos da cidade de Belo Horizonte, o edifício Maleta, ligando não só a outros símbolos bastante conhecidos na história da humanidade, como o Coliseu, a Muralha da China, como também uma tradição literária de Sherazade, Arcádia. O poeta diz bem da representação do espaço para a cidade, a imponência de sua dimensão e as vozes, as narrativas que abriga. Dolabella parece sempre desejar que a poesia o lance a um novo projeto, ou um novo projeto o lance a uma nova poesia. Ao longo de sua vida, dedicou-se à produção e divulgação não só de sua poesia, mas também dos escritos de outros poetas em projetos coletivos em que sua marca é sempre reconhecida como diálogo e abertura. Nessa poesia convivem nomes e caminhos múltiplos, do erudito ao popular, do cânone às ruas, do verso metrificado ao concreto, da ironia à reflexão. A poesia de Dolabella cresce em número e força ao longo das décadas de 80, 90, início do século XXI. Dos versos abertamente marginais ao soneto, do jogo musical e irônico com as palavras ao questionamento de seu tempo, Dolabella soube dar à sua geração representações poéticas, repassando as querelas de seu tempo, as querelas políticas, sociais, linguísticas, dentro de uma experimentação formal frequente. Um poeta de seu tempo, um poeta de todos os tempos.